Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Ó, hoje a gente vai ter uma escola dominical um pouquinho diferente, tá bom? Nós vamos ter um tempo de conversa com dois amigos nossos. Um amigo vocês já conhecem, né? Qual é o nome dele? Vocês lembram? Isso, o Pedrinho. Hoje nós vamos ter um tempo de conversa com o Pedrinho, mas hoje eu quero apresentar um novo amigo para vocês. E esse amigo vai contar o que está acontecendo entre ele e o Pedrinho, tá bom? Mas deixa eu apresentar para vocês primeiro esse nosso amigo. O nome dele é Tibúrcio. Entenderam? Tibúrcio. Como que é o nome dele? Não é Tibúrcio. Ele vai explicar melhor para vocês, tá bom? Então, ó, nosso amigo, o nome dele é Tibúrcio. Oi, crianças! Tudo bom com vocês? Que legal a gente tá aqui, hein? Muito bom conhecer vocês. Vocês sabem que o tio Pastor é muito legal, né? O tio Pastor é muito legal, crianças. E ele falou meu nome. Meu nome é Tibúrcio. Como que é? Não. É Tibúrcio. Isso, Tibúrcio. Não é tudo junto, crianças. Não, ele vai explicar melhor para vocês. Espera aí. Isso, o meu nome é Tibúrcio. Búrcio é meu sobrenome. O Tibúrcio é o nome, mas é o sobrenome. Tibúrcio. Ai, gente, esses bonecos nossos, né? Então é Tibúrcio. Então a gente vai chamar ele de Ti, tá bom? Mas se você quiser chamar de Tibúrcio, pode chamar. Mas, ô Tibúrcio, o que está acontecendo? Você falou aí que está tendo um probleminha com o Pedrinho. Conta aqui para as crianças. Crianças, vocês gostam do Pedrinho? Isso, o Pedrinho é muito gente boa, né? Eu gosto muito dele também. Mas sabe, tio pastor, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, pastor. Essa semana ele pisou na bola comigo, tio pastor. O Pedrinho pisou na bola com você? O que aconteceu? Tio, nós estávamos jogando um videogame online e aí, tio, ele não quis jogar comigo. Começou a jogar com outro amigo e me deixou de lado, tio. O Pedrinho deixou você de lado, tio? Isso, pastor. Deixou eu sozinho. E aí, pastor, eu perdi o jogo. Eu tô mó chateadão com ele, pastor. Deixou muito chateado. Pera aí. Você ficou chateado com ele só porque ele não ajudou você a ganhar o jogo? Tio pastor, fiquei muito triste com ele. Imagina, se ele tivesse me ajudado, eu tinha ganho aquele jogo, tio pastor. Ti, é demais daí, né, Ti? Mas você perdoou ele já? Já pediu perdão para ele perdoou você? Como que vocês estão? Não, pastorzão. Nós não pedimos perdão não, pastor. Eu tô chateado ainda, pastor. Eu tô muito bravo com ele. Gente, mas não pode ficar bravo comigo assim, Ti. Só por causa do videogame você ficou bravo. Não, Ti. O pastor tá triste com você agora. Pastor, mas olha o que ele fez, pastor. Eu perdi um jogo porque ele não me ajudou, tio pastor. Era eu e ele, pastor. Ele começou a ajudar um outro amigo nosso. Me deixou mó chateadão, pastor. Não acredito. Mas espera aí, você tá chateado ainda? Olha, você imagina o quanto que a gente já fez de errado. E Jesus sempre nos perdoa. Tá vendo, crianças? Como a gente fica triste com as pessoas por pouca coisa. E aí fica chateado, às vezes perde o amigo, às vezes fica sem falar com o amigo, sem brincar com ele. Por quê? Só porque ele fez uma coisa que a gente ficou triste. Oi, tio pastor. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ligar pro Pedrinho daqui a pouco. Eu vou trocar uma ideia com o Pedrinho. E aí, tio, você vai conversar com ele também, tá bom? Pastor, eu vou conversar com ele então, pastor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar uma história para vocês e depois dessa história eu vou ligar para ele e quem vai conversar com ele hoje é o Ti, tá bom? A gente vai ligar o Pedrinho e conversar com ele. Tá certo, tio pastor. Crianças, então daqui a pouquinho o tio pastor vai contar essa história pra gente e aí eu vou conversar com meu amigo Pedrinho. Vamos ver como a gente vai ficar nessa conversa, tá bom?
Tá bom, crianças? Ó, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Tchau, crianças! Ô, Ti, aqui nós temos uma brincadeira que a gente faz com as crianças sempre aqui. Qual brincadeira, tio pastor? A brincadeira é assim, ó, a maneira que a gente sai. Vamos sair nós dois junto? Vamos sair de elevador? Elevador? Como assim, pastor? Ah, pastor, legal, legal, legal. Eu vou sair então. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. A gente vai de elevador, mas aos contrários hoje. Tchau, crianças. E aí, crianças? O que vocês acharam dessa história do tio Búrcio tá chateado com o Pedrinho? Triste, né? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou ligar agora pro Pedrinho, vou conversar um pouquinho com ele, vocês ficam aí comigo, tá bom? Vou conversar, saber o que está acontecendo, como que tá o coração do Pedrinho também. E aí, eu também vou convidar o Pedrinho para assistir junto com a gente a história. Aí eu vou contar a história para vocês e a história pro Pedrinho e pro tio Búrcio. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Tibúrcio ligar pro Pedrinho e os dois conversarem, tá bom? Ó, fiquem comigo, eu vou ligar pro Pedrinho. Pera aí. Aí. Vamos esperar. Ô, Pedrinho! E aí, como que você tá, meu menino? Tô Tá feliz tudo demais, tio jóia aí? pastor! Ah, que legal, Pedrinho. Ô tio Ah, tá pastor, brincando bastante, se divertindo, aproveitando a quarentena? um monte, tio Ai, pastor, ai. um monte! Não, é verdade, tem que aproveitar, né? Mas Verdade, deixa né, eu perguntar tio? uma coisa, ô Pedrinho. O Oi, que você tá fazendo de mais legal nessa quarentena? jogando videogame online! Ah, você também joga videogame online. Ah, que legal. E aí, tem jogado com bastante amigo? Como que tá os amigos? Jogando bastante com eles? Você tá triste, mas por quê, Pedrinho? O Tiburcio, Ah, por causa do pastor! Tibúrcio. Então, Pedrinho, ó, eu liguei para você por causa disso, sabia? Ah, Porque o tio, Tibúrcio conversou comigo, ele estava aqui em casa hoje, a gente conversou um pouco e ele falou mesmo que teve um probleminha com você, alguma coisa que você não ajudou no videogame. não, tio, foi ele que não me ajudou, tio! Pedrinho, você fez. É É, tio, vingança o ele nome fez eu disso perder, aí. E não tio! pode ser vingativo desse jeito. É, tio, Não, mas eu Pedrinho, não perdi! pode. É seu amigo. Não, Ué, tio, vocês brincavam, corriam junto na igreja, eu e aí sei! jogavam, se divertiam, e agora só por causa de um dia ficou triste, chateado. Aí fez ele ficar chateado outro dia, Pedrinho. Não é só, tio, eu Não, perdi o Pedrinho, tá tudo jogo, errado, tá tio! tudo errado. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu conversei com o tio Búrcio, ele Ah, vai assistir uma história que eu vou contar agora junto com as tem história, crianças, tio? e eu quero que você também assista. Eu vou, tio. Isso, Pedrinho, assista aí, que depois que você assistir, eu vou fazer o seguinte, O que, eu tio? vou fazer com que o Tiburcio ligue para você e vocês dois vão conversar, tá bom? Ih, tio. Então, ó, Pedrinho, vamos Oi. fazer o seguinte, eu vou ligar para você e aí a gente vai... não, não, Pedrinho, pera, você tá me Tio, você confundindo já tudo, ligou, Pedrinho. tio? Calma, Pedrinho. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou Ai, tio. contar uma história, você presta Certo, muita tio. atenção nessa história, o tio vai assistir também essa história e depois vocês dois vão conversar. Vamos Combinado, acabar com essa tio. confusão aí, tá bom? Tudo bem, Então, ó, combinado. abração, Pedrinho. Espera um Tchau, tio. pouquinho que o tio pastor vai contar a história e já vamos conversar de novo, hein? Tá Fica combinado, aí. Tchau, tio. tchau. Tchau. E crianças? Então agora o tio pastor vai contar uma história. Porque sabe, crianças, eu também estou muito triste. Muito triste porque eu briguei com meu melhor amigo. O tio Búrcio é o meu melhor amigo. Eu fiquei muito triste. Ó, vamos assistir a história do tio? E aí depois eu vou esperar o tio Búrcio ligar para mim. Tá bom, crianças? Até daqui a pouco. Ó, fui de carro de corrida. Ver? Ou é simplesmente perdoar um ao outro? Sabe como nós aprendemos a perdoar um ao outro?
quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos a lição que nós temos na palavra sobre perdão. Quero conversar com vocês uma história bem legal hoje. É a história de um momento que Jesus estava conversando com os seus discípulos e está marcado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Jesus estava falando com os discípulos exatamente sobre perdão. E enquanto ele falava, um discípulo levantou a mão assim e falou: "Ô, Jesus, ô mestre, eu posso fazer uma pergunta?" Jesus falou assim: "Pode fazer." A pergunta foi assim, ó: quantas vezes que eu preciso perdoar o meu irmão? Sabe qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7 por dia. 490 vezes perdoar o seu irmão por dia. E aí então Jesus conta para eles a parábola. Uma parábola é a maneira de Jesus ilustrar a sua história. Ele conta a história de um rei que era muito poderoso, era muito rico, e que um dia decidiu ajustar as contas com seus servos. E ele chamou todo mundo que devia para ele. E ele chama esse homem que nós estamos vendo na foto, e esse homem aí deve para o rei 10.000 talentos, que nos dias de hoje valeria, se fosse talentos de prata, valeria perto de 100 milhões de reais. E esse homem fica desesperado porque não tinha como pagar a dívida para o rei. E o rei fala assim: "Então vou fazer o seguinte, eu vou vender você, a sua esposa e seus filhos e tudo que você tem para você pagar a minha dívida." E aí aquele homem chorou na presença do rei e falou assim: "Rei, eu não tenho como pagar, rei, me perdoa, rei." O rei falou assim: "Você me deve 10.000 talentos. Sabe de uma coisa? Eu vou perdoar toda a sua dívida. A sua dívida está perdoada." E aquele homem saiu da presença do rei com toda a sua dívida perdoada. Mas sabe o que acontece, gente? Assim que ele sai, ele encontra com um homem que deve 100 denários para ele, mais ou menos 3.000 reais. E ele pega aquele homem pelo colarinho e fala assim: "Eu quero que você me pague o que você deve. Você me deve o dinheiro e você precisa pagar." Aquele homem falou assim: "Mas eu não tenho como pagar você." E aí ele falou assim: "Então vou jogar você na prisão." E ele pega aquele homem e o lança na prisão. As pessoas que estavam ali do lado vendo aquela cena ficaram indignadas, ficaram muito tristes, muito chateados e correram na presença do rei e falaram: "Rei, você não sabe o que aconteceu? Sabe aquele homem que você perdoou a dívida dele?" "Não sei. Ele me devia 10.000 talentos e eu perdoei." Então ele saiu daqui e encontrou um homem que devia para ele 100 denários. Ele pediu que ele pagasse, aquele homem não tinha como pagar. Você acredita, rei, que ele lançou aquele homem na prisão? O rei ficou: "Não, não pode ter acontecido isso. Eu perdoei 10.000 talentos e ele não perdoou 100 denários. Não, de jeito nenhum. Chama esse homem na minha presença." E eles chamaram na presença do rei e o rei falou assim: "Eu não acredito que você fez isso. Você não foi grato ao perdão que você recebeu. E por causa disso, eu vou lançar você na prisão até que toda a sua dívida e seja pago." Sabe o que Jesus estava ensinando com essa história, com essa parábola? Que muitas vezes nós não sabemos o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus e por isso nós não perdoamos aos outros. A Bíblia fala que a nossa dívida para com Deus era a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós iríamos morrer e seríamos condenados eternamente. Mas Jesus veio neste mundo, entregou-se por nós na cruz, morreu no nosso lugar e pagou a nossa dívida. E assim todos os nossos pecados foram perdoados e a dívida que nós tínhamos diante de Deus, Jesus pagou a nossa dívida. E hoje, por Cristo Jesus, nós não temos mais a condenação da nossa dívida. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós podemos perdoar todas as pessoas, porque perto da nossa dívida para com Deus nem se compara. É pequenininho o que as pessoas devem para a gente.
E assim como nós entendemos o perdão de Deus, nós podemos perdoar também uns aos outros. E é isso que nós aprendemos. Recebemos o perdão de Deus de uma dívida muito grande e podemos perdoar o que as pessoas fazem que muitas vezes nos entristecem e nos magoam. Assim como o Tiburcio pode perdoar o Pedrinho e o Pedrinho também pode perdoar o Tiburcio. Entenderam, queridos? Vamos fazer uma oração? Pai, nos ensine, ó Deus, a receber esse perdão por meio de Cristo Jesus e nos ensine, Deus, a perdoar aqueles que nos ferem e aqueles que nos ofendem. Porque isso é viver o Evangelho, é entender que nós somos perdoados em Cristo Jesus e nós podemos perdoar uns aos outros. Amém. Lembra o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos ver o que o Pedrinho e o Tiburcio aprendeu com essa história? Tá bom? Vamos lá e também o que nós aprendemos. Vamos lá conversar com eles. E aí, crianças, o que vocês acharam da história? Viu? O quanto nós somos perdoados por Jesus e o quanto é importante perdoar os nossos amigos, perdoar nosso irmãozinho, nossa irmãzinha, sempre, porque o perdão que nós recebemos de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa que qualquer pessoa possa dever para a gente, né? Mas olha, como combinado, depois da história, nós iríamos pedir para o Tiburcio ligar para o Pedrinho, para eles poderem pedir perdão e perdoar um ao outro, tá certo? E olha, quem está aqui comigo ainda, ó. Oi, crianças! Que história linda que nós aprendemos hoje, hein? E olha, eu chateado com o Pedrinho e nem pensei no tamanho do perdão que eu recebi em Cristo Jesus. Aí, muito bem, aprendeu certinho, hein? É legal, né, queridos? Ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E ó, Tiburcio, já que você ouviu e agora você vai obedecer, você vai fazer o seguinte, a gente vai ligar para o Pedrinho e você vai pedir perdão para ele, tá certo? Tá certo, tio pastor, vamos ligar para o Pedrinho, eu quero pedir perdão para ele rapidão. Então vamos ligar para o Pedrinho, vamos lá. E aí, Pedrinho, gostou da história? O que você aprendeu hoje? Conta pra gente, Pedrinho. Ô, tio pastor! Que história legal, tio pastor! Pedrinho, muito lembra legal. Que a gente conversou? Que eu ia contar a história e depois o seu amigo ia ligar pra você? Lembro, então é o seguinte. Isso, ele tá aqui comigo. Nós ligamos pra você pra ele conversar, tá bom? Que legal, ele que vai conversar tio, com você. Tiburcio? Vai lá, tio, o que você tem pra conversar com o Pedrinho? Ô, Pedrinho, tô aqui só pra pedir perdão pra você, Pedrinho. Que legal, tio. Me perdoa, Pedrinho. Eu não devia ter ficado chateado com você e não devia também, Pedrinho, no outro dia, deixar você jogar sozinho. Você me perdoa, sim. Pedrinho? Claro que eu perdoo. E também peço perdão. Que bom, Pedrinho. Eu também te perdoo, tá bom? Ai, que legal. Que legal. Olha, parabéns pela atitude de vocês, de perdoar um ao outro, de pedir perdão. E olha, sabe o que é mais legal do perdão? O que, tio pastor? O que, tio, o que? É poder brincar de novo. Olha que legal. Quando a gente perdoa o amiguinho, a amiguinha, o irmãozinho, a irmãzinha, a gente volta a ter toda aquela amizade gostosa, verdadeira, e pode voltar a brincar. Que legal, Pedrinho! Que legal! Pedrinho, o que você vai fazer hoje à tarde, Pedrinho? Eu queria brincar. Então, vamos jogar online, Pedrinho! Vamos jogar online! Olha, que legal! Estão vendo, crianças? Então, quando ficar uma feridinha no coração, porque ficou chateado com alguém, aprendam a pedir perdão e perdoar, porque o amor de Jesus é muito maior. Verdade. E aí, no amor de Jesus, a gente pode amar e perdoar todas as pessoas, tá bom? Eu vou sair aqui agora junto com o Tiburcio, tá bom, Pedrinho? Tá certo, e aí, pastor. Depois à tarde, vocês jogam bastante. Combinado? Combinado, beleza. Pastor. Combina você com o Pedrinho aí. Crianças, eu tô indo, tá bom? Tchau. Tchau, pastor.
Ô Pedrinho, Oi! o que você acha da gente sair junto de roda gigante? Legal! Beleza, vamos lá! Vamos lá. De roda gigante. Então, crianças! Tchau, crianças! Fica com Deus! Tchau! Ó, fui! Vamos! Vamos embora, Pedrinho! Tchau! Tchau, crianças! Fica com Deus!